Oiê, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje vai ser diferente. Eu vou responder as curiosidades de vocês sobre a vida aqui fora, principalmente em relação à maternidade, ter empresa aqui fora que eu recebo muito. Então, vamos lá. Maternidade é o assunto que eu mais recebo disparado, perguntando como é a maternidade aqui fora. Bom, tem várias coisas que eu poderia falar sobre isso, mas de forma geral, eu sinto que o ritmo da maternidade aqui é um ritmo acelerado, no sentido de como nós não temos essa rede de apoio que existe no Brasil, acaba que a gente tem que fazer tudo. Então eu faço todas as rotinas com ele, eu tenho que levar, eu tenho que buscar, eu não tenho ninguém pra me ajudar, eu tenho que fazer a comida dele, eu tenho que resolver as coisas do médico, eu tenho que... Então acaba que fica tudo muito mais corrido. E no final de semana você também tem que estar com seu filho, você também vai levar seu filho pra todos os lugares. E os lugares aqui, eles são preparados de certa forma pra isso. Então todos os cafés, restaurantes, todos os pais levam os filhos. Porque não tem como deixar com a babá em casa, porque não tem uma babá pra ficar com seu filho. Assim, eventualmente você consegue contratar uma babá ou, assim, por algumas horas, mas é muito caro. E a babá não é aquela babá que é a sua funcionária que vai na sua casa e que fica lá. É a vizinha que quer um dinheiro extra, entendeu? Ela vai cobrar a hora por isso e é isso. É uma coisa bem mais informal, assim. Gente, é óbvio que existem sempre peculiaridades, não adianta você falar assim, mas eu tenho uma amiga que ela... Nananana. Eu tô falando o geral, a maioria esmagadora, o que acontece aqui. Então, voltando, que eu já até me perdi. E aí no final de semana você tem que estar fazendo as atividades dos seus filhos. Os pais são muito presentes por isso. Então no final de semana você tá vendo todo mundo indo de bicicleta pro parque, indo pro parquinho, indo pra não sei aonde. Os filhos estão sempre juntos, estão sempre presentes, a família tá sempre assim. Então isso faz com que a rotina seja mais corrida, claro. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que é muito mais leve e tem uma bossa diferente, assim, sabe? Porque no Brasil, como você tem muitas opções de tudo, você tem opções de ter uma babá noturna, uma babá diurna, você tem a opção do médico X, do treinamento Y, do especialista X, você tem muitas opções, você acaba ficando um pouco ansiosa, um pouco perdida e se sentindo culpada e até com medo de tomar decisões erradas. E aqui, como você não tem opção de nada, eu não tenho um pediatra pro meu filho. Se ele estiver doente, isso já é um outro assunto, inclusive, mas se ele estiver doente, eu tenho que ir no médico da família, e ele que vai me mandar pra um pediatra, especialista, enfim. Então, não tem essa do tipo, deixa eu pesquisar aqui, ficar horas pesquisando no grupo de mães pra ver qual que é o médico bom pra isso. Qual remédio tem que fazer, qual manipulado. Vou pensar no tratamento alternativo, vou botar ele numa aulinha específica disso. Não tem. As crianças todas vivem no mesmo lifestyle, as mesmas possibilidades, são as mesmas coisas. As mães estão vivendo na mesma correria que você. Ninguém tem babá, todo mundo bota na creche e leva e busca e dá seu jeito. As holandesas, claro, às vezes elas têm os avós que ajudam, dão um suporte. Mas, assim, isso traz muita leveza mesmo, assim, eu acho. Porque no começo, o que acontecia era, eu com algumas mães brasileiras aqui, a gente se frustrava e se comparava muito no sentido de, putz, quem dera ter uma babá noturna. Nossa, quem dera ter uma babá agora no sábado pra eu poder sair e ficar tranquilo com meu filho, enfim. Com meu marido, enfim. E isso às vezes trazia um pouco de sofrimento, sabe? Mas quando eu converso com as minhas primas, que são holandesas, né? Metade da minha família paterna toda é holandesa, e eu converso com a minha família, eles ficam assim, mas como assim? Uma babá noturna? Mas como assim? Tem alguém que vai na sua casa dormir com seu filho pra você poder dormir? Então você teve filho pra quê? Enfim, já tô entrando no assunto polêmico, mas você acaba não tendo espaço pra culpa, pra esse desgaste de escolher a opção, de tudo isso, porque simplesmente não tem, sabe? E aí, quando você muda de país, isso é muito importante ter em mente, que quando você muda de país, você tem que entender a realidade daquele país, entender a cultura, o lifestyle, quais são as possibilidades lá. Porque se você quiser trazer as possibilidades e o estilo de vida do seu país de origem e tentar implementar num país que não tem essa possibilidade, isso gera muito sofrimento e muita resistência. E aí você fica naquele eterno dilema, o que eu escolho? Aqui é bom por isso, mas lá todos os lugares têm lados bons e lados negativos. E eu tento sempre tentar olhar para esse lado da maternidade aqui fora hoje em dia de forma mais positiva, porque é onde eu escolhi. Então, o estilo de ensino daqui é um estilo Montessori, é um estilo de ensino que a criança brinca, eles brincam na rua, tem qualidade de vida, tem segurança, tem vários parquinhos, tem várias coisas que eles podem fazer. O fato de a gente não ter essa rede de apoio faz com que a gente fique muito mais próximo a ele também. Então tem seus lados positivos, obviamente é muito cansativo, mas bom, se eu ainda tô aqui é porque eu ainda escolhi pagar o preço dessa minha escolha. E eu acho que no final vale muito a pena.
E aí eu acabei comentando já uma outra pergunta que é uma outra mãe brasileira que mora aqui, ela mandou: como você lida com a saúde aqui sem pirar? Às vezes quero ir embora correndo. Bom, eu às vezes também quero ir embora correndo por conta dessa questão. E muitas vezes eu fui pro Brasil pra poder tratar alguma coisa de saúde, como eu tenho endometriose. E São Paulo é assim, é onde tem os melhores médicos de endometriose do mundo. Eu já voltei pro Brasil pra fazer cirurgia, pra fazer tratamento. Quando eu sinto que tem alguma coisa de errado com meu filho, que nenhum médico que consegue resolver, eu também vou pro Brasil, eu sempre me socorro, assim, no Brasil, porque o Brasil realmente tem os melhores médicos, assim, eu sou apaixonada pelos médicos brasileiros, e, enfim, e é isso. Mas uma coisa interessante sobre a medicina daqui, né, como funciona o sistema daqui, pra quem não sabe, todo mundo tem o seu médico de família, que é um médico que é um médico geral que fica no seu bairro, né? Assim, todos os bairros têm uma clínica e aí você se inscreve lá, você inscreve sua família. Quando você tem qualquer problema de saúde, você tem que ir no seu médico da família. Ele vai tentar resolver o problema e se ele não conseguir, ele vai te mandar para um especialista. E o especialista fica no hospital. O hospital da cidade tem todo especialista lá. Ginecologista, pediatra, sei lá, pneumologista, tudo tem lá, né? E você não conhece o seu médico. Por exemplo, o Anthony, o Anthony, meu filho, ele não tem pediatra. Se ele tiver algum problema, eles vão mandar ele para um pediatra, que vai ser o pediatra que estiver dando plantão, que vai estar no hospital, enfim. E aí eles vão fazer. E aí o médico de família, ele faz uma carta e manda para o hospital esse pedido. E aí você marca com o hospital um horário com esse médico especialista. E aí você faz o tratamento. Só que é difícil você entrar nesse sistema, porque eles impedem o máximo possível. Mas uma vez que você entra no sistema, quando você tem alguma questão médica, o sistema, ele assim, eu sempre tive boas experiências. Então, com a minha doença, quando eu tenho contato com a parte de ginecologia do hospital, eu conseguia sempre ir ao médico, fazer exames, enfim. Se eu ligo com muita dor, eles conseguem já me encaminhar muito mais rápido, enfim. E em relação ao Anthony, por exemplo, no nascimento dele, ele nasceu prematuro e a gente teve um parto bem intenso. Um dia eu posso, inclusive, se vocês quiserem, comenta aqui nos comentários, se vocês quiserem, eu posso até fazer um relato de parto, como que foi meu parto aqui na Holanda. Mas acontece que ele foi pra UTIM logo depois, eu tive que ficar no hospital um tempo com ele. E isso volta um pouco na pergunta sobre a maternidade. Ele usava uma sonda pra ele poder se alimentar, ele não tinha energia porque ele teve sofrimento fetal, enfim. E quando eu cheguei na UTIM, né, depois que eu tive laceração também, teve que costurar, enfim. E aí quando eu cheguei lá na UTIM, ele já tava com uma chupeta. Eu não tive a opção de escolher se ele ia chupar uma chupeta ou não. E na hora quando eu vi, eu fiquei tipo, ele já tá usando chupeta? Tipo, ele acabou de nascer, eu nem pensei, né, nem parei pra decidir sobre isso. E aí eu percebi que ele tava todo furado. Ele tava cheio de coisa assim no coração, marcando o batimento cardíaco. Aquilo deveria estar muito desconfortante pra ele. Ele nasceu sem poder ficar com a mãe dele. Então, o pacifier, a chupeta era um conforto pra ele. Então aquilo me aliviou. Aí depois, como ele se alimentava com sonda, do nada começaram a dar uma mamadeira com fórmula pra ele. E muitas mães ficam pensando, eu vi muitas mães sempre sofrendo. Ai, meu Deus, eu vou parar de dar o leite materno pra dar fórmula. E aí era o dia que você ia dar fórmula. Eu não tive escolha. Porque, como eu tive aquele momento depois com ele, eu tinha que ficar estimulando e não tinha, né? Aquele todo cheio de incubadora, coisas assim. Era muito difícil, meu leite demorou pra descer. E ele precisa se alimentar. Então, ele começou a tomar na fórmula, na mamadeira. E, assim, pra quem tava usando sonda, pra quem começou a usar uma mamadeira com fórmula, já era uma benção. Então, assim, eu comecei a perceber desde o início que tudo era muito perspectiva, sabe? E voltando no sistema de saúde, a UTIM, por exemplo, eles foram maravilhosos. Porque ele nasceu no inverno, então existem vários testes que eles precisam fazer até o bebê poder sair do hospital, pra conseguir suportar a temperatura do lado de fora, enfim. Então, no final, eu que tava tentando forçar pra tirar ele do hospital pra ir pra casa, mas eles, assim, foram super atenciosos. Como ele usava sonda, eu e meu marido, a gente teve que fazer um curso no hospital, a gente teve que fazer uma prova pra mostrar pra eles que a gente sabia cuidar da sonda, pra eles poderem liberar a gente pra casa. A gente tem uma apostila imensa, enfim. Então, o sistema de saúde daqui é realmente complicado. Você não pode simplesmente chegar, quero ir pro hospital, e chega lá no hospital, bate lá no hospital, eles vão te mandar embora pra casa, porque você só chega no hospital, ou quando você tá chegando com a ambulância, né, você teve um acidente ou uma coisa de coração, que aí tem uma parte só da parte de coração que você tem um ataque cardíaco, enfim, você vai direto naquela área. Ou
é pelo House Arts, que é o seu médico de família. Então, até você chegar no especialista é muito difícil. Mas uma vez você chegando, eles tomam cuidado, assim, na maioria das vezes. Enfim, é um sistema muito diferente do Brasil, é um outro mundo, mas mais uma vez, a gente só sabe que é um sistema horrível, entre aspas, né, que todo mundo reclama muito, porque a gente tem essa comparação do Brasil. E da mesma coisa vem a maternidade, assim. Não é que a maternidade daqui seja muito difícil, seja impossível e tudo mais. Mas quando a gente olha na perspectiva do Brasil, minhas amigas no Brasil, que tem não sei quantas babás, que tem os pais ajudando, que tem gente pra cozinhar em casa, pra botar roupa pra lavar e tudo mais, aí eu olho pra minha realidade e penso, putz, aqui é muito mais difícil, é muito correria, nossa. Mas se eu olho pro lado, eu vejo que tá todo mundo vivendo assim. Porque isso é o normal aqui. E essa é a realidade daqui. Então eu acho que isso tem a ver com as curiosidades, né, de como é aqui fora. Mas também se você tá se preparando pra morar fora, se você quer morar fora, não é uma coisa específica da Holanda. Algumas coisas assim, principalmente em relação ao sistema de saúde. Mas, no geral, pesquisa muito sobre o estilo de vida do país que você tá indo, que você quer se mudar. Pra você ver se você se adapta àquilo. Porque tem partes que você não consegue adaptar à sua realidade antiga, você entende? Tem coisas que você consegue mudar no seu dia a dia. Por exemplo, não é normal, muito normal, pelo menos, você ter alguém na sua casa limpando a sua casa. Mas, graças a Deus, eu tenho a possibilidade de vir alguém aqui e me ajudar com a limpeza. Então, eu consegui, de certa forma, trazer um pouco dessa parte do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo ter uma babá, não consigo ter um motorista pro meu filho, enfim. Como eu conseguiria, talvez, no Brasil. E, gente, mais uma vez, antes que alguém venha falar, eu tô falando de realidades do Brasil muito privilegiadas. Eu sei que a maioria das pessoas não tem esses privilégios, não tem babá, não tem nada dessas coisas. Mas, enfim, eu tô comparando essas realidades, tá? Próxima. Aí tem muitas opções de salão de beleza, como no Brasil. Hoje em dia eu sinto que tem cada vez mais, mas eu honestamente sempre, por exemplo, o meu cabeleireiro aqui, ele é brasileiro. Unha eu faço nas vietnamitas, que elas são as melhores, elas são muito boas, mas aí a unha daqui não é a unha, tipo, do Brasil, esmaltação em gel, por exemplo, e que hoje em dia eu gosto bem mais, porque dura bem mais. Tratamentos faciais, tipo, limpeza de pele, botox, tem algumas clínicas que elas são de americanas, que as americanas são muito boas nisso. Mas ainda assim, eu prefiro sempre os serviços de beleza do Brasil, assim. Quando eu vou ao Brasil, eu faço um check-up total de tudo, assim. Mas aqui sim, você consegue encontrar um salão de sobrancelha bom, você consegue encontrar manicure, você consegue encontrar salões, assim, de cabelo. Depilação, normalmente são as brasileiras que fazem melhor. A única coisa que até hoje eu não consegui encontrar aqui boa, assim, é massagem. Que eu sempre fiz muita drenagem no Brasil, assim, eu sou apaixonada por fazer drenagem. Eu retenho muito líquido, enfim. E aqui eu já tentei algumas vezes e todas as vezes não foram boas, assim, não tive um resultado, assim, comparável com o do Brasil. Mas fora isso, assim, questão de beleza, eu sinto que aqui cada vez mais tem mais opções, sim. E hoje em dia eu tô mais tranquila em relação a isso, porque quando eu mudei, há 5 anos atrás, eu senti realmente que, assim, era muito difícil encontrar. E quando eu morei aqui, quando eu era adolescente também com a minha família, zero opção. Naquela época era assim, isso já tem 15 anos ou mais. Vamos continuar. Comparação de custo de vida no Brasil e na Holanda. Bom, é muito difícil comparar, assim, custo de vida, porque primeiro tem o lifestyle que você tem, assim, tem como você viver aqui na Holanda com um salário mínimo e tem gente que não consegue viver com um salário mínimo. Mas a Holanda tá ficando muito, muito cara. Se eu não me engano, Amsterdã é uma das cidades mais caras da Europa, hoje em dia, em termos de aluguel. E quando eu olho o mercado na Holanda, assim, é surreal. De 5 anos pra cá, quando eu me mudei pra cá, triplicou. E os salários, obviamente, não triplicaram. Então, eu acho que o custo de vida aqui na Holanda tá ficando muito caro. Mas não tem como eu comparar e não tem como dizer pra vocês do tipo, custa tantos reais. Porque o valor não é o mesmo. Então, vamos supor que, sei lá, eu tomo um café na rua que é 4 euros. Isso dá, sei lá, se o euro tiver 5, 20 reais. Você vai falar assim, é muito caro. Mas ao mesmo tempo não é 4 reais como se fosse 4 reais no Brasil, entende? Eu não sei o nome da palavra. Na verdade eu sei, eu esqueci. Mas, enfim, a moeda não tem como você converter de igual para igual.
Mas, por exemplo, um salário mínimo no Brasil, eu acredito que ninguém consiga viver hoje em dia, pagar aluguel, pagar comida, pagar tudo, né? E aqui um salário mínimo você consegue viver. Você aluga um quarto, enfim, ou aluga um apartamento pequeno, não sei, nas cidades maiores, bem no centro, enfim, você vai ter que ir pra uma região um pouco mais afastada, mas você consegue sobreviver, assim, muito melhor do que no Brasil. E coisas que são muito caras aqui, transporte hoje em dia eu acho que é muito caro, transporte público. Apesar de, dependendo de onde você morar, dá pra você fazer tudo de bicicleta. Enfim, eu tô achando, sim, a Holanda bem cara, mas comparando também com o salário da Europa, é um dos salários mais altos que tem. Então ele faz jus. Então, por exemplo, se você ganha um salário aqui na Holanda e você mora na Espanha, você vive muito bem na Espanha. Mas se você ganha um salário na Espanha e vem morar aqui, você não consegue. Então, Portugal, pior ainda. Enfim. E também eu sinto que as coisas no Brasil também estão ficando bem mais caras, assim. Quando eu vou pra lá, eu penso, eu tenho euro, eu vou chegar lá e vou arrasar. Mas no final as coisas também estão tão caras que quase saem elas por elas, assim, mesmo convertendo. Então é difícil explicar essa diferença de custo de vida, assim. Eu acho que aqui você também consegue fazer muitas coisas mais gratuitas. Por exemplo, aqui você tem muitos parques, então no verão você pode fazer piquenique no parque. Tem muitos parquinhos públicos para crianças também. Você pode simplesmente comprar um vinho no mercado e sentar num canal e ficar tomando a tarde toda. Assim, eu acho que dá pra você ter qualidade de vida muito melhor. No Brasil não tem como você parar no meio da rua e sentar e ficar tomando um vinho, entendeu? Não tem como você fazer. Eu acho que a qualidade de vida no Brasil, você precisa muito mais de dinheiro do que você precisa de ter para ter qualidade de vida aqui. Eu acho que você consegue ser feliz com um pouco aqui. E isso eu gosto muito. Na verdade, isso é uma outra coisa que eu gosto muito daqui. E a simplicidade. Todo mundo tem mais ou menos o mesmo nível, talvez porque por conta do imposto, né, que ele é proporcional, ele faz com que todo mundo fique, no final das contas, um pouco igual, assim, e todo mundo tem as mesmas condições, as mesmas oportunidades. É um país onde a desigualdade social é muito pequena. E é isso que eu tenho pra dizer. Gente, se vocês forem tendo mais dúvidas, se eu não falei tudo que eu precisava de cada assunto, vão mandando aqui que eu posso fazer um vídeo parte 2, tá bom? Eu vou adorar, inclusive. Medos que tinha na maternidade e não tem mais, eu estar lidando melhor do que esperava. Eu acho que a minha relação comigo mesma era uma coisa que eu tinha muito medo de me anular completamente, de me tornar a Júlia mãe, sabe? Porque eu via isso muito em outras mães, assim, eu via que elas se super identificavam com esse papel mãe e começavam a se vestir como mãe, falar como mãe, pensar como mãe. Sei lá, tudo delas, os planos delas, as escolhas delas, os hobbies, tudo eram meio assim direcionados nesse novo grupo mãe. E só ter amigas mães, só falar sobre maternidade. E isso eu nunca quis pra mim, eu sempre quis continuar com a minha essência. Obviamente, depois que o filho nasce, vem um baque muito grande, porque você fica meio desnorteada, meio perdida, né? Sua vida muda por completo. Até um dia você vivia por você tinha a sua rotina matinal, que eu amava, eu tinha, né? Rotina matinal, rotina noturna, eu tinha um lifestyle que o tempo era pra mim, né? Eu fazia as coisas por mim. E eu tive que abrir mão disso tudo inicialmente, praticamente 100%, porque eu não tive rede de apoio, né? O meu bebê nasceu, eu tinha um recém-nascido em casa, eu tinha que continuar trabalhando, porque, como eu tenho empresa, eu não tinha licença maternidade. Continuei trabalhando no dia 1 que ele nasceu. O meu marido também trabalhando, meus pais não estavam aqui, minha família não veio imediatamente. Então, eu tive que tocar o barco e fazer absolutamente tudo como se nada tivesse acontecido, sendo que tudo mudou. Então, naquele momento, minhas prioridades eram o trabalho e meu filho. Então, eu me anulei muito por alguns meses. E eu acho que eu fiquei com muito medo naquela época de não conseguir mais me reconhecer e ter meu tempo e ter minha identidade de novo. É muito comum também, depois que você vira mãe, você olhar pro seu armário e falar assim, cara, esse armário não faz sentido nenhum. Não porque você quer se vestir de forma mais, sei lá, decente ou qualquer coisa do tipo, assim. Eu amo usar vestido curto, enfim. Então eu fiquei com muito medo de nunca mais me encontrar, assim. E o curioso é que, na verdade, eu fui pra uma jornada muito profunda dentro de mim depois que eu parei de amamentar, que eu tive uma queda hormonal muito grande. Inclusive, isso pode ser um outro tema de outro vídeo só. Escrevam aqui, por favor. Eu tive uma queda hormonal muito grande e aquilo, assim, foi uma rasteira que eu tive. Inclusive, eu escrevi sobre isso, tá na minha newsletter. Quem quiser entrar na minha newsletter é só entrar no link da minha bio ou no link que eu vou colocar aqui embaixo.
é gratuita e uma vez por semana eu mando um texto meu, uma crônica, uma reflexão, enfim, é bem interessante, bem legal, eu gosto muito e eu vou amar ter essa troca com vocês também por lá. Voltando. Eu tive essa queda hormonal muito grande, foi uma rasteira que eu tive que olhar pra dentro, minhas emoções vieram muito à tona, meus traumas e várias coisas que eu não tinha ainda olhado, que eu tinha me distraído de mim mesma por muito tempo. Então eu tive um trabalho interno muito grande pra fazer. E nesse trabalho interno eu não criei uma nova versão minha pós-maternidade. Na verdade, eu me reencontrei e eu tinha me perdido bem antes, na verdade, do Anthony nascer. Então eu sou muito grata à maternidade também por isso. E porque sem esse convite que eu tive, né, dessa loucura que foi dessa tsunami hormonal, eu não teria, acho que, parado em outro tempo pra analisar isso pra dentro. Porque às vezes olhar pra dentro dá trabalho e a gente já tem muito trabalho do lado de fora da vida, né, pra fazer. E a gente acaba se distraindo propositalmente às vezes, procrastinando mesmo. Mas uma hora a vida vem e dá aquele sacode e você é obrigado a olhar pra dentro. Mas enfim, e aí eu comecei a me reconectar com essa pessoa que eu tinha esquecido que existia. E isso foi muito legal, isso tem sido muito legal, tem sido um processo muito legal. Então, eu tô lidando muito bem, muito melhor do que eu esperava, assim. Na verdade, antes dele nascer, eu imaginei, eu não quero me perder, eu não quero perder a identidade, não. Eu tive esse blackout meu, que foi muito pior do que eu imaginava. Mas aí eu ressurgi muito melhor do que eu esperava. E tem sido uma experiência muito boa. Então, acho que esse lado da maternidade, eu acho que a parte mais desafiadora da maternidade é eu comigo mesma. Nos momentos que ele faz birra, eu consegui me centrar e não perder a cabeça. Nos momentos que ele faz muitas coisas que eu não esperava e que ele age conforme eu não imaginava, eu entender que, na verdade, ele é ele e que ele não veio pro mundo pra suprir as minhas expectativas, assim como eu não tenho que suprir as expectativas dele. Eu sou quem eu sou, fora do símbolo mãe, e ele é quem ele é, fora do símbolo filho, e eu não posso usar ele pra suprir as minhas expectativas, eu não posso usar o meu filho pra preencher uma parte minha que ainda não tá completa. Então tem sido um trabalho, assim, muito mais interno, muito mais introspectivo do que, de fato, da maternidade, porque cuidar dele, assim, com amor, com gentileza, com respeito, com conversa, com diálogo, ele é um menino muito bacana. Então tem sido muito mais tranquilo, assim, nesse quesito do que eu imaginava. É óbvio que dá trabalho, óbvio que dá cansaço, é óbvio que eu fico exausta, mas isso é a minha exaustão, é o meu cansaço, e isso eu tenho que aprender a lidar comigo. Eu tenho que aprender a delegar, eu tenho que aprender a impor limites, eu tenho que... Isso faz parte da minha parte de fazer, ele não tem a ver com ele, não tem a ver com a maternidade, assim, mas sim o que escancara dentro de mim. Então, é isso, eu acho que talvez a pergunta tenha sido mais em relação ao medo da maternidade, diferente em relação ao filho em si, mas eu sinto que a maternidade tem muito mais responsabilidade minha comigo mesma, nesse sentido, assim, os meus medos são muito mais comigo do que o que ele possa fazer, o que ele possa deixar de fazer, porque ele é um ser humano independente também, né? Até certo ponto, tá? Eu ainda tenho que obrigar ele a algumas coisas, tipo escovar o dente, coisas assim, mas eu tenho que respeitar a individualidade dele e isso é um aprendizado. Porque ao aprender a respeitar a individualidade dele, eu aprendo a respeitar a de todo mundo também. Porque muitas vezes a gente cresce mimado, né? Querendo que todo mundo haja conforme a gente quer e a gente tenta adaptar os outros pra a gente lidar melhor com nós mesmos. Porque, como eu falei antes, né? Esse trabalho interno de se investigar, de se trabalhar, é muito mais fácil se eu puder mexer na outra pessoa e fazer com que ele se adapte a mim do que eu ter que curar dentro de mim aquela parte. Então eu acho que o Anthony veio muito pra me dar esse saculejo, que muito tempo eu tava evitando. Bom, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais dúvidas, se vocês quiserem parte 2, se vocês quiserem mandar mais temas aqui nos comentários, eu tô amando essa troca. Eu adoro esse espaço aqui que eu me sinto bem livre pra poder conversar com vocês. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.